Ok. Pessoal, antes de prosseguirmos o nosso conteúdo, como é que vai ser as nossas aulas? Nós vamos ter uma atividade diária, uma atividade na segunda. Só um minutinho só. Ok. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer para não ficar uma coisa sobrecarregado com vocês? Principalmente que eu sei que muitos de vocês... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou. Sempre tem alunos que não estão conseguindo me ouvir. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer? Nós não vamos ter aula online todos os dias, certo? Nós vamos ter aula online segunda, quarta e sexta. Por que eu combinei com a coordenação para ser dessa forma? Primeiro, na sexta-feira tem as atividades, tem aquelas dúvidas que vocês vão ter, que vão me perguntar na aula. E na segunda, aquelas dúvidas que ficaram nas atividades que vocês fizeram. Na quarta-feira, ficaria mais aula realmente do meu conteúdo, sem auxiliar na aula de sexta e sem auxiliar na minha aula de segunda. Positivo. Boa. Gostei. Qual é o melhor horário para a nossa aula? Lembrando o que acontece. A nossa aula pode ser em qualquer momento, certo? Eu marquei para 19 horas. Por que 19 horas? Porque, para saber um pouquinho de vocês. Vocês preferem que as aulas continuem às 19 horas ou começam às 20 horas? Ou às 19h30? O que vocês acham? Ou de madrugada, ou meia-noite, o que for, né? Então, lembrando o que acontece. Eu preciso ter a aula com vocês. Então, ficou combinado que eu posso combinar com vocês a melhor forma. Por quê? Para me ter mais alunos online. Para não ficar só naquela parte da aula gravada. É 1 hora só de aula? Não, é porque como o Zoom ele é 40 minutos, o Meet é 40 minutos, e ele só prorroga mais uma vez, então nós podemos ter apenas 2 intervalos. Lembrando que o nosso horário é das 18 às 22, parece. Nesse intervalo, eu vou estar online para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Por exemplo, acabou a aula aqui agora, vamos supor que eu passei uma atividade. No meio da aula, um pouquinho o Genivaldo, ele não deixa para amanhã a atividade. Acabou a aula, ele quer fazer a atividade. Eu tenho até o limite do horário para auxiliar ele. Não online, via aula, mas sim tirando dúvida. Ou, por exemplo, tirar um print e mandar para vocês, fazer um áudio, ou até fazer um pequeno vídeo no celular. Tá bom? Eu posso mandar para vocês. De alguma dúvida. Por quê? Aí a dúvida seria coletiva, para todos, né? Qual horário que vocês acham que seria o melhor? Para mim, às 19 horas está excelente. Para mim também pode ser, às 19 horas. Então eu vou fazer o seguinte. Não, beleza. Vamos. Não entendi. De acordo também. Então tá bom. Então a gente vai começar às 19 horas e de acordo com o tempo, vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Aí nós mudamos alguma coisa. Lembrando, pode ser que também alguma aula ou outra, nós não ficamos ao vivo, tá bom? Eu gravo a aula, posto a aula no YouTube, mando o link para vocês, só que assim mesmo vou ficar online, tá bom?
Então, eu tenho várias formas de dar esse feedback para vocês. Qual o conteúdo? Então, ou online, igual é agora explicando, que é a minha preferência, certo? Pode ser que algum motivo ou outro eu não possa tá no horário, aí eu posso estar gravando e vice-versa. Eu coloquei essas datas estratégicas para facilitar. Porque é aquela história, né? Beleza. Muitas das vezes você marca compromisso. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho aula com o professor. Mas vai acontecer um dia que você não pode assistir a aula, por algum motivo ou outro. Igual acontece muitas vezes também com o professor. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Certo. Esse curso nosso tem duração de quanto tempo? Eles são 200 horas. 200 aulas? 200 horas. Ah, Cada aula é 4 horas. tá. Cada aula 4 horas. Parece que sim. Se caso for depois, não for dessa forma, eu falo novamente com você sobre isso. Mas porque eu peguei a informação ontem. Então, Não, boa, beleza. uma dúvida que vocês me pediram, me perguntaram, é sobre o teclado. O teclado ergométrico é isso aqui, quer ver? São esses teclados aqui, ó. Tá. Vocês perceberam que ele tem uma ondulação aqui, uma parte mais fina, uma parte mais larga. Para quê? Posição. Esse aqui, por exemplo, tem essa base aqui, ó, aonde o punho fica. Por quê? O que acontece? Quando você está sentado, o punho, ele dá uma queda e começa a dar as dores aqui no ler. Então, o que acontece? Ele é mais voltado para isso. Então, existe esses formatos. Aí, ó. Então, você se organiza de acordo com o que você quer. Tem uns que tem essa base aqui de... Você compra um teclado normal e põe essa base aqui do lado. Como ele é acolchoado, né? Sim. Então, fica esse critério. Mas o maior problema que eu tenho em relação a isso daí é com o mouse, não com o teclado. Uhum. Por quê? Como assim com o mouse? O mouse é muito sensível, né? Do, Você manusear ele todinho ali. Você usa o notebook, né? Não, computador mesmo. Certo. Depois, o senhor me cobre, eu tenho umas formas de configurar para ele ficar não tão sensível, tá bom? Ah, tá. Quando a gente for mexer com sistemas operacionais, que eu vou ensinar os comandos, você me lembra desse detalhe que eu mostro para colocar ele mais lento. Tem essa forma aí. Beleza, ok. Então, o que acontece? Como eu estou falando do teclado, vou falar então um pouquinho do mouse. Então, os mouse, né? Hoje os mouse todos são USBs. Não existe mais os mouse PS2. Não existe mais os mouse seriais. Que são esses mouse aqui, ó. Aonde ele tinha essas bolinhas. Esse era um mouse serial. Olha como é que ele era. Nós chamávamos de mouse screw. Então, essa bolinha aqui que fazia o movimento do sistema, olha. Por isso que quando o mouse caía no chão, já era. Porque ele soltava um desses itens. Então, esse aqui são os mouse paralelos, as entradas paralelas. Esse aqui é um mouse PS2, que ele usa pinos, né? Deixa eu ver se tem algum outro aqui diferente aqui. Aí tem vários formatos, né? Desenho. Aí a pessoa brinca. Porque o uso é Ó, de pino. olha esses mouse antigos, ó. Então, esse aqui é um mouse Wi-Fi.
Mesmo sendo um Wi-Fi, ele é USB, né? Uhum. E assim por diante. Eu, por exemplo, eu já não sou fã muito de mouse sem fio, porque ele estraga muito mais fácil. E uma outra coisa, o mouse, ele não pode ser muito leve. Quando o mouse ele é muito leve, ele não vai com todos os comandos. Então, o mouse tem que ser um pouquinho mais pesado. Por exemplo, eu aqui tenho 2 mouse. Eu estou com vocês com 2 computadores ao mesmo tempo. Eu estou com esse mouse aqui, ó. Tá vendo isso aqui na minha mão? Sim. É um mouse de notebook. Ele é aquele fio retrátil, que o fio só aumenta e diminui. E tenho esse outro mouse, que ele é o de computador. Ele é maior, mais pesado, porém, ele faz o meu serviço com melhor qualidade. Eu, por exemplo, eu prefiro ele. Já não gosto. Olha, tanto ao contrário. Eu estou dando aula no meu notebook e estou usando o mouse do computador. O mouse do notebook estou usando no outro computador, que é o meu computador reserva. Por que eu faço isso? Eu uso sempre 2 computadores, porque se a minha energia acabar ou se der um problema, eu vou para o outro computador. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Vamos continuar o nosso conteúdo. Então, falei sobre os teclados. O mouse. Antigamente, os mouse era tudo branco. Só existia mouse branco, só existia teclado branco, gabinete branco e monitor branco. Quando surgiram os primeiros computadores periféricos, principalmente na cor preta, foi uma febre. Todo mundo queria comprar. Por quê? O monitor amarelava por causa do tempo de uso. O teclado encardia. O mouse, tanto de pôr a mão, também encardia o mouse. E o gabinete também encardia com o tempo. Então você tinha que ficar limpando ele, muitas vezes passando alvejante, para ele ficar mais limpo, né? Enquanto que os gabinetes preto, mouse preto, ele evidencia mais os toques, as manchas, as marcas, né? Porém, ele limpa com maior facilidade. Então, sobre os mouse, eu já falei para vocês antes, né? Eu mostrei os exemplos, então não vou entrar em detalhes. Placa-mãe. Placa-mãe, ele é o responsável por tudo no computador. Eu vou novamente compartilhar aquele vídeo, aquela tela lá do mouse, e vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar as placas-mães antigas e as placas-mães atuais. Placa-mãe antiga. As placas-mães antigas, ela era inicialmente desse formato aqui, ó. Ele era nesse formato, ele era verdinho, aonde vocês estão vendo esses encaixes aqui? Eu tinha que encaixar todos os periféricos do computador. Placa de som, placa de vídeo, placa de rede, paralela, tudo. Então, o que que acontece? A única coisa que eu tinha conectado na placa-mãe, tá vendo essa parte que o meu mouse está mexendo aqui, preta aqui? É onde encaixava o teclado. Até o mouse eu tive que pôr um suporte para ele. Com o tempo... Oi? É tipo uma pelezinha que tava... Isso. Encaixa na outra parte. Isso. Com o tempo, ele foi mudando. Aí já ficou um pouquinho melhor.
Pessoal, eu era dessa época. Eu já tive esses computadores. Depois, com o tempo, foram essas aqui, ó. Olha como é que eram os encaixes deles. Teve processador que o encaixe dele era aqueles encaixes de videogame Atari. Aqueles Mega Drive. Teve processadores desse formato. Só que não vingou. Aí foram, ó. Com o tempo, eles foram melhorando. Aí, ó. As primeiras placas-mães, que já tinha mais coisas acopladas, era essa aqui, ó. Aonde eu já tinha... Não, vê se tem aqui um mais antigo aqui. Deixa eu ver aqui um mais antigo. Isso aqui. Aonde esse preto aqui é o cooler, abaixo dele fica o processador. Esse aqui são as memórias. Aí, já começou a ter mais encaixes conectados. Esse aqui é onde conectava as impressoras paralelas, antes de tornar as impressoras USBs. E tinha algumas entradas de USBs. Ó. Essa aqui era a famosa placa-mãe 478. 478. Esse aqui era a placa-mãe 462. O que era 462, 478? Era o soquete do processador. Então, quando você comprava o processador, ele tinha que ser uma placa-mãe de acordo com aquele soquete. Aí, ó, uma placa-mãe já com tudo acoplado. Com o tempo, eles foram modernizando. Começou a aparecer essas placas-mães bonitas, né? Praticamente tudo. Aqui tem entrada PS2 para mouse e teclado ao mesmo tempo, USB, DVI. DVI não é HDMI. Aqui, entrada DVI, paralelo. Ou seja, foi modernizando com o tempo. Olha essa placa-mãe. Tudo no computador, ele é encaixado na placa-mãe. Memória encaixada na placa-mãe, processador encaixado na placa-mãe, placa de vídeo, caixa de som, tudo que tem dentro do computador, ele tem que passar pela placa-mãe. Não existe nada no computador que não é pela placa-mãe. Ok? Todo tem seu encaixe. Ou via USB, ou via DVI, ou via por esses slots aqui e assim por diante. Ok, pessoal? Como é feito uma placa-mãe? Uma placa-mãe, ele tem muito cobre. Tem muito cobre. Esses mais antigos aqui, que tinha mais cobre, olha aqui. Ele era de fusível, capacitor e assim por diante. Então, aqui tem mais, ó. Eu tenho capacitores, que são esses pequenos aqui. Eu tenho as suas entradas. E ele tem muito cobre. Por isso que muita gente compra essas placas-mãe para tirar o cobre. Sei. Então, vamos voltar lá. Senão a gente acaba perdendo e não consegue finalizar essa parte de hoje. Então, ele é a placa-mãe responsável por tudo isso. Então, placa de expansão, que são as placas de vídeo. As placas-mães antigas, chamamos de placa de vídeo. Hoje nós temos os aceleradores gráficos. São aquelas placas de vídeo que nós usamos para jogo. Somente aquelas pessoas que gostam de jogar. CPU, processador. Então, quando eu falei para vocês o que era uma CPU, então, a CPU, ele é um processador. Então, ele é o coração do computador. A placa-mãe seria o cérebro. O processador seria o coração.
Então, tudo que você faz passa por ele também. Ele responde as suas perguntas. Você manda pergunta e ele te manda a resposta. Os modelos de processadores são esses aqui. Então, olha os primeiros processadores. Esse aqui era um famoso processador 486. Então, esse aqui é um 486, esse aqui era um 586, são os primeiros. Um K62 e esse era um Celeron. Ou seja, olha para vocês verem os formatos de cada um. Maiores, menores, e ele encaixava em cada um de uma placa-mãe. Eu, particularmente, eu tive todos esses computadores, processadores. Eu já tive um computador 486, eu tive um processador 486 DX400 e assim por diante. Olha para vocês verem a diferença de um computador, de um processador daquela época, de 2000, por exemplo, para cá. A frequência desse 486 era 100 MHz. Hoje, qualquer computador que você compra hoje, ele é no mínimo 2.000 MHz. E esse outro era 100 MHz, que é a frequência de informações. O tanto que evoluiu nesses últimos 20 anos. Até aí, tudo bem, pessoal? Beleza, tudo bem. Sim. Memórias. Isso que vocês vão achar estranho. Existem hoje vários tipos de memórias. Eu não vou ler aqui, não, porque vocês não vão entender se eu não mostrar a imagem. Quer ver? São as memórias dos computadores. Então, são os mais antigos, são os primeiros que foram criados e foram passando. Essa memória aqui é memória EDO. Essa aqui, que tem 2 cortes, memória DIMM. E esse aqui, por último, que tem apenas um corte no meio, ou próximo do meio, são as memórias DDRs. Hoje nós temos DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4. Olha para vocês verem a diferença. A memória DDR1, que é essa última de baixo aqui, ele era uma memória DDR1 de 256 MB. A frequência dele era de 133 MHz. DDR2, ele é até 400 MHz. Ou seja, maior é a frequência, mais rápido ele manda a resposta. DDR3, ele é até 800 MHz. DDR4, até 2.000 MHz. Então, olha para vocês verem a diferença do que aconteceu hoje. Hoje, qualquer computador novo é DDR4. Mas como é que eu vou saber qual que é a configuração da minha memória? É de acordo com a placa-mãe, tá bom? De acordo com a sua placa-mãe, você sabe qual a memória que você tem no computador. Como é que eu vou saber isso? Existem programas que te passam as informações. Por exemplo, nós temos no Google vários tipos de programas. Detectar drives. Você baixa o programa e ele te fala qual que é a sua memória. Até aí, tranquilo? Fábio, Oi. uma placa-mãe atualizada agora, nova, ela pode receber uma memória desses do ano de 2010, 2008, 2009, por exemplo? Não. Cada placa-mãe é a sua memória. Tem placas-mães que aceita 2 versões, não são todas. Tem placa-mãe que é DDR4 e 3. Tem placa-mãe que é DDR3 e 2. Aí o que acontece? São as primeiras quando criam uma nova versão. Existe memória DDR2 e 3.
Aí ou você usa DDR2 ou você usa DDR3. Não pode ser os dois não, tá bom? Se você pôr os dois, ele vai ler a menor frequência. Então, Fica um jogado fora. isso. Aí você está perdendo potência do computador. Ou você usa o maior, ou você usa o menor. Tá bom? Então, claro que hoje em dia, maior a frequência para vocês é melhor, mais rápido. Porque, igual eu falo, o computador, eu preciso de ter duas informações importantes. Eu não importo se eu tenho um HD grande, eu não importo o tanto de memória. Eu preciso saber, o que mais me importa hoje é a frequência da memória e o do processador. Não adianta ter uma frequência do processador grande e uma memória frequência baixa. E não adianta eu ter uma memória com frequência alta, 800, 1200, e ter um processador com frequência baixa. Os dois têm que ser unidos. Ou os dois têm uma frequência boa, ou não. Por quê? Se eu ter essa diferença entre um e outro, o que vai acontecer? A informação vai rápido e a resposta vai ser lenta. Aí é a hora que os computadores começam a travar. Até aí, tranquilo? Tranquilo, beleza. Sim. Então, pessoal, a nossa primeira aula foi mais a nível de conhecimento, de vocês entenderem um pouquinho sobre os computadores, porque não adianta nada nós sabermos sobre sistemas operacionais, não adianta saber sobre o pacote Office, não adianta a gente saber um pouquinho de redes de computadores, se a gente não sabe, se nós não sabemos a parte principal de um computador, que é o básico de um computador. Não é verdade? Não adianta. Não adianta você, por exemplo, ter um carro e não saber onde põe gasolina. Você não saber aonde você põe água no radiador. Não adianta. Então você precisa saber de algumas informações básicas. Isso que era o nosso propósito de hoje. Essa aula de hoje, eu vou salvar ele em PDF, vou postar. Só está faltando saber algumas